Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. Neste episódio, vamos falar sobre temas que despertam dúvidas ou curiosidade em muita gente, como, por exemplo, qual a diferença entre contas a pagar e dívidas? E pagar as contas do mês com cartão de crédito é uma boa alternativa? É mais vantajoso pagar à vista ou pagar em parcelas? No caso de uma viagem internacional, é uma boa comprar com antecedência a moeda do país de destino? Quem nos explica essas questões é a educadora financeira Soraya Mendonça, da Caleb Assessoria Empresarial, que também nos dá dicas práticas com muito bom humor. Então vamos lá. Soraya, como monitorar e organizar o pagamento de dívidas? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o conceito de dívida e o que é conta. Conta não acaba nunca. Conta é aquela que a gente precisa gerar para existir. Então a gente usa água, luz, telefone, internet, comida, alimentação. São contas que estão dentro do mês que a gente precisa para subsistir, senão a gente não vive, né? Então elas não vão acabar nunca. Quando é que elas viram dívidas? Quando ela passa do vencimento. Eu tenho conversas direto com a minha mãe em relação a isso, tá? Não vai achando que casa de educador financeiro não acontece o que acontece nas outras casas, acontece. Ela fala assim, eu tô cheia de dívida. Eu falo, mãe, que dívida? Vamos fazer uma lista? Vamos entender quais são as suas dívidas? Quando a gente vai lá listar e entender o que ela tá devendo, ela não tá devendo nada. São as contas do mês e ela dá o nome de dívida. E eu falo, não é dívida, é conta. Você tem que sair do desespero. Mas por que é tão importante assim simplesmente aplicar o conceito? Quando você imagina que você está em dívida, você tem liberações hormonais. O corticoide, que é de muito estresse. Então eu tô com dívida, e você acaba ficando estressado. Aí você fica desmotivado. Por quê? Parece que nunca acaba. Por mais que você faça, nunca acabam suas dívidas. Quando na verdade as dívidas, a partir do momento que elas são quitadas no dia, elas deixam de existir. É isso. Conta nunca vai acabar. Dívida é aquilo que já acumulou, você não conseguiu honrar no vencimento. Tá, beleza, entendi. Agora como que eu monitoro? Enquanto está dentro do vencimento, você vai fazendo o acompanhamento das suas contas. Quais que você está conseguindo, quais que são desnecessárias, quais que dá para cortar, qual que dá para diminuir, qual que já dá para eliminar e qual que não dá. É assim que você vai fazendo monitoramento das contas para que você consiga controlá-las dentro dos vencimentos. Venceu, não consegui pagar, é uma dívida. Tô com dívida, Soraya. Fiz um levantamento aqui e entendi que realmente eu tenho as minhas contas, mas além disso eu estou com algumas dívidas. Como organizar o pagamento das mesmas? Relaciona, gente. Relaciona tudo que você está devendo. O que, como, quando, para quem, quanto que custa, qual é o valor original, qual é a taxa de juros e coloca aí uma coluna a mais, o quanto que aquilo influencia no seu bem-estar. Porque às vezes você fala assim, você tem que começar pagando pela dívida que gera mais juros. Normalmente banco, cartão de crédito, cheque especial, essas coisas. Só que, às vezes você deve lá pro seu cunhado, que não gera multa, não gera juros, mas todo dia ele entrar na tua porta olhando pra você com aquela cara de e aí, caloteiro, não vai me pagar não? Isso vai te desgastar muito mais do que uma conta que vai ter um juros alto. Então é importante você relacionar, entender quanto que você pode comprometer do seu orçamento para ir quitando as suas dívidas. O endividado, quando ele percebe que ele está endividado, ele tende a entrar em desespero, entrar em contato com todos os devedores e renegociar com todo mundo. E aí ele não consegue pagar, porque ele não olhou antes no orçamento mensal dele quanto que ele poderia comprometer. Deixa eu te explicar como. Você vai levantar lá quanto você custa para existir no mês. Vai levantar quanto que você gera de renda. Então, eu custo para existir 3 mil. Todas as minhas contas, aluguel, água, luz, comida, telefone, dá 3 mil. E eu gero uma renda aí de 5 mil. Então, tô com 2 mil aí de, entre aspas, né, sobra de lucro. Tô devendo 20 mil. O que eu posso fazer? Eu vou lá renegociar com todo mundo para fazer 10 parcelas de 2 mil e quitar. Não, porque as suas contas de 3 mil, elas vão ter acréscimo, vai ter inflação, vai ter variação. Então, você monta o seu orçamento e você destina lá 3 mil hoje. Acrescenta aí a taxa de inflação. Vamos colocar 15%. 15% a mais do que eu custo para existir ao longo do período. Então, vamos arredondar aí. R$3.500. R$3.500, beleza, já sei quanto que eu custo para existir. Então agora já não sobra mais 2 mil, só sobra 1.500 para eu negociar.
Desses 1.500, eu vou começar a fazer uma reserva, vou começar a fazer um investimento. Tira uma quantidade de valor para você investir. Tira uma quantidade de valor que seja mínima, de R$ 1.500, que seja 20%. Vamos colocar aí R$ 300. Para viver, para passear, para valer a pena os sacrifícios que você vai fazer. E aí, com o que restar, você entra em contato com os seus devedores na ordem que eu falei. O que mais tira a sua saúde emocional. O que tem uma taxa de juros mais alta e o que você consegue quitar mais rapidamente e vai eliminando um a um. Gente, toda vez que alguém te oferece um crédito e você não cumpre, você perdeu ali a sua linha de crédito. Você pode, às vezes, estar comprometendo o seu nome e tudo mais. Quando você renegocia e você não honra com essa renegociação, aí você perde credibilidade. Isso aí não se recupera. Então, entre em contato com os seus devedores, apresenta para eles um plano de negociação e de que como você vai quitar essas dívidas. Com certeza você vai conseguir aí eliminar as dívidas e organizar as contas. Soraya, é possível usar o cartão de crédito para pagar as contas do mês? É possível, só não é recomendável. O que acontece? Quando você utiliza o cartão de crédito para pagar uma conta que é do mês, você está antecipando um crédito, ou seja, você está utilizando um dinheiro que não é seu, ele é de terceiros para pagar uma conta que é sua. Então, causa aquela falsa ilusão de que você tem dinheiro para cobrir as contas do mês, quando na verdade você não tem. Você está pegando um crédito, você está pegando um empréstimo para pagar as contas do mês. Então, você tem que olhar aí quanto que você está custando para existir. O cartão de crédito, basicamente, para pagar as contas do mês, ele é utilizado dessa forma. Só que ele pode ser utilizado pelas pessoas que já têm educação financeira, que têm um controle financeiro, como uma ferramenta maravilhosa de gerar milhas, de gerar oportunidade, de gerar cashback aí. Então, por exemplo, eu não pago as minhas contas de consumo com cartão de crédito. Qualquer outra conta eu pago com cartão de crédito, porque ele me gera bônus, ele me gera benefício, ele me gera retorno. Mas eu já trabalhei o meu controle, a minha organização, o meu planejamento e o meu comportamento financeiro para eu chegar nesse nível. Então eu não me perco mais. Então, é recomendado? Não, não é recomendado por exatamente você estar vivendo uma ilusão de que você tem renda suficiente para custear as suas contas do mês, quando na verdade você está utilizando aí de recursos de terceiros. Soraya, explica pra gente, em que situação o pagamento à vista é melhor do que o parcelado? A resposta mais óbvia para essa pergunta é quando tem um desconto que vale a pena. Aí você pode se perguntar, tá, e como que eu sei quando que um desconto vale a pena? Primeiramente, você vai fazer o cálculo inverso. Quanto que esse dinheiro renderia se ele tivesse aplicado por X tempo? Vamos colocar aí, estou fazendo uma compra que poderia ser parcelada em 4 vezes de R$ 250 no valor total de R$ 1.000. Pedir para o dono do estabelecimento um desconto caso eu faça um pagamento à vista. Se ele me dá 5% de desconto, 5% sobre R$ 1.000 vai dar R$ 50. Você fala, R$ 50 de desconto é muito pouco? Vou parcelar em 4 vezes. Beleza, agora faz o cálculo inverso. Pega esses R$ 1.000 e verifica se você aplicando num CDB, no LCI, em alguma coisa que tenha renda fixa, né, que não seja variável, que tenha aí segurança no investimento. Aplicando R$ 1.000 durante 4 meses vai me render 50? Às vezes sim, às vezes não. Depende da taxa de juros. Então é importante você fazer esse cálculo. Às vezes a gente acha que é muito pouco, mas não é. Você conseguir um investimento que tem uma rentabilidade de 5% em 4 meses é uma raridade hoje em dia. Então é muito importante fazer este cálculo. Se eu me descapitalizar de uma vez agora, esse valor que eu estou ganhando como desconto, ele vai retornar para mim, como se fosse um investimento. Então é melhor eu tê-lo agora ou daqui 4 meses? O que vai valer mais a pena? São essas as perguntas que a gente se faz, né? Com medo de descapitalizar, com medo de ficar sem dinheiro. Então, um dos pontos principais para saber se um pagamento vale a pena sair à vista ao invés de parcelado é isso. Quanto me renderia se estivesse investido? O desconto é maior do que o rendimento? Então vale o pagamento à vista. Não, o desconto não seria maior do que este valor investido. Então, parcela e vai pagando aos poucos. Soraya, nem deram desconto, nem nada. Mas eu prefiro pagar à vista porque eu não tenho controle de fazer parcelado e depois me perder. Então, também é uma opção de quando você não tem o controle do seu comportamento nas suas compras parceladas, às vezes
é melhor você se descapitalizar, mas não entrar em dívidas que você não vai se controlar depois. Soraya, para finalizar, como reservar dinheiro de curtíssimo prazo para fazer uma viagem de férias, por exemplo? Onde aplicar? Se a ideia é fazer uma viagem internacional, comprar a moeda do país de destino é uma boa opção? A primeira viagem internacional que eu fiz foi para Orlando. Eu comecei a fazer renda extra especificamente para eu viajar. Então eu comecei a dar mentoria, eu dei treinamento, dei palestra, além de retirar do meu valor de prolabore mensal um tanto destinado para minha viagem. Mas eu comecei a gerar mais renda, eu comecei a gerar mais dinheiro. Então é importante a gente fazer isso também. Gerar uma renda extra com um objetivo determinado, com um objetivo específico, como por exemplo uma viagem. Primeira coisa, você tem que entender quanto que custa, o que você precisa para fazer essa viagem. Ah, eu preciso de passaporte, eu preciso de visto, eu vou ficar 10 dias fora, eu vou fazer um curso, vou fazer um treinamento. O que você precisa? Faz um checklist e vai ticando. Primeira coisa, passaporte. Depois eu preciso de visto. Depois eu preciso entender como que eu vou ficar lá. Antes de envolver dinheiro, envolve clareza. O que você precisa para realizar. Isso vale para qualquer objetivo, tá? Para uma viagem, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma faculdade. O que você precisa? Quais são as variáveis envolvidas ali? Entendi o que eu preciso. Determina um valor que você vai retirar para cada parte. Ah, para o meu passaporte eu preciso, sei lá, de R$ 300. Então eu já vou retirar no primeiro mês. No segundo mês eu consigo retirar mais 300 e assim vai indo. Sei lá, é na sua realidade. Fez essa determinação de mês a mês, quanto você vai retirar, quanto tempo você tem que fazer? Sim, ter a moeda do país é uma boa opção. Primeiro porque você não vai pagar IOF. Você pode comprar no cartão de crédito, fazer um cartão de crédito internacional, que a galera tá oferecendo para todo mundo, mas quando você adquire, quando você faz compras fora no cartão de crédito, você paga o IOF. Então fica mais caro ainda. Então, às vezes não vale a pena. Quando você vai juntando dinheiro em real, procura uma casa de câmbio de sua confiança e faz a compra da moeda do país ao qual você vai visitar, você já sabe quanto você tem. Você já viaja sabendo, olha, eu estou viajando com 1.200 euros. Pronto, eu posso gastar 1.200 euros. Porque se você fica fazendo a conversão lá, dá um trabalho danado, dá um desespero também, né? E em 2022, eu fui para a Europa. Eu fiz um cartão de uma conta de uma empresa que tem em diversos países do mundo. E nessa conta eu aplicava, né? Eu fazia o depósito em real e fazia a conversão para euro numa taxa de câmbio bem barata. Realmente, dado o mercado, foi uma das mais baratas. E eu utilizei lá na Europa o cartão. Eu não precisava ter o dinheiro em espécie. Eu utilizei este cartão, que era um cartão de débito, e não tinha o pagamento da IOF. Então, busque por possibilidades. Para onde você está indo, como que é aceito, como que funciona, onde que eu vou buscar informações para que funcione da melhor maneira possível. E com certeza, aproveite. Vai lá e aproveita a sua viagem. Acabamos de ouvir a educadora financeira Soraya Mendonça, da Caleb Assessoria Empresarial. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Bom final de ano a todos os nossos ouvintes e até 2024.